1450, quando a Ordem de Cristo com suas caravelas atracou aqui no Brasil, já encontrou uma população de aproximadamente 300 milhões de índios que viviam pacificamente aqui no Brasil. Ao voltarem a Portugal e fazerem um acordo financeiro com um grupo de investidores, com a Igreja Católica e com a família real portuguesa, ficou acertado como seria a divisão administrativa, e a divisão dos lucros permaneceria a Ordem de Cristo, o lucro dos 100 primeiros anos. Depois dos investidores, ou de seus filhos ou netos, os fidalgos retirariam os seus investimentos das terras do Novo Mundo. Com isso foi fundada, de 1600 a 1895, as Cismarias. Já a Igreja Católica lucraria com os dízimos, os registros de nascidos vivos ou batistérios, as certidões de óbito e os inventários, e com as terras doadas pelos fidalgos por meio dos milagres dos santos católicos nas Cismarias. E por último, de 1800 em diante, a coroa retiraria seus lucros dos investimentos. Com a Ordem de Cristo desde os tempos templários, tinham como hábito a escravidão dos povos vencidos, ou das terras conquistadas ao atracar no Brasil. Como agradecimento aos donos das terras, os índios pela acolhida pacífica em suas terras, os investidores europeus escravizaram os índios por ter mão de obra gratuita. Em 1642, na Serra do Araroba, é erguida a Igreja de Nossa Senhora das Montanhas, com o intuito de cristianizar os índios, que eram considerados selvagens por não se deixar escravizar. Em 20 de dezembro de 1741, por meio da bula papal do Papa Benedito XIV, é proibida a escravização dos índios nas terras do Brasil. Isso por parte da Ordem de Cristo e por parte da Ordem do Hospital ou qualquer ordem militar católica. Em 6 de junho de 1755, o rei de Portugal, Dom José, por meio de uma lei régia, decreta a construção de vilas para a civilização e conversão dos índios que viviam nos matos. No dia 26 de março de 1762, por meio de edital, e autorizada a feitura da vila de Simbres, ao lado da Igreja de Nossa Senhora das Montanhas, no agreste pernambucano, por ordem do desembargador Manuel Gouveia Álvares Fidalgo, cavaleiro, professor na Ordem de Cristo, desembargador de Sua Majestade Fidelíssima, ouvidor-geral e corregedor da comarca de Alagoas. Ele é nomeado para o estabelecimento das vilas e lugares dos índios deste distrito, Capitania de Pernambuco, para que se cumpra as bulas pontífices. Retirado do livro Documento Histórico, livro da Vila de Simbre, que findou suas atividades em 1862, com a criação das vilas Poços de Pesqueiro, mais tarde Pesqueira. A partir de agora, anunciamos as programações do canal do artista plástico Maxwell Rodrigues, o Arte Reformista TV e Arte, como meio de desenvolver a solidariedade e resgatar a história das cidades de Pernambuco. Fiquem agora com as fotografias dos índios chucurus da Vila de Simbres e com nossos apoiadores culturais. Edição de vídeo, João Carlos. Gráfico, John Wesley. Fotografia, Gemerson Espíndola Chucuru. Voz, J. Rodrigues. Em 1450, quando a Ordem de Cristo com suas caravelas atracou aqui no Brasil, já encontrou uma população de aproximadamente 300 milhões de índios que viviam pacificamente aqui no Brasil. Ao voltarem a Portugal e fazerem um acordo financeiro com um grupo de investidores, com a Igreja Católica e com a família real portuguesa, ficou acertado como seria a divisão administrativa, e a divisão dos lucros permaneceria a Ordem de Cristo, o lucro dos 100 primeiros anos. Depois dos investidores, ou de seus filhos ou netos, os fidalgos retirariam os seus investimentos das terras do Novo Mundo. Com isso foi fundada, de 1600 a 1895, as Cismarias. Já a Igreja Católica lucraria com os dízimos, os registros de nascidos vivos ou batistérios, as certidões de óbito e os inventários,
e com as terras doadas pelos fidalgos por meio dos milagres dos santos católicos nas cismarias. E por último, de 1800 em diante, a coroa retiraria seus lucros dos investimentos. Com a Ordem de Cristo desde os tempos templários, tinham como hábito a escravidão dos povos vencidos, ou das terras conquistadas ao atracar no Brasil. Como agradecimento aos donos das terras, os índios pela acolhida pacífica em suas terras, os investidores europeus escravizaram os índios por ter mão de obra gratuita. Em 1642, na Serra do Araroba, é erguida a Igreja de Nossa Senhora das Montanhas, com o intuito de cristianizar os índios, que eram considerados selvagens por não se deixar escravizar. Em 20 de dezembro de 1741, por meio da bula papal do Papa Benedito XIV, é proibida a escravização dos índios nas terras do Brasil. Isso por parte da Ordem de Cristo e por parte da Ordem do Hospital ou qualquer ordem militar católica. Em 6 de junho de 1755, o rei de Portugal, Dom José, por meio de uma lei régia, decreta a construção de vilas para a civilização e conversão dos índios que viviam nos matos. No dia 26 de março de 1762, por meio de edital, e autorizada a feitura da Vila de Simbres, ao lado da Igreja de Nossa Senhora das Montanhas, no agreste pernambucano, por ordem do desembargador Manuel Gouveia Álvares Fidalgo, cavaleiro, professor na Ordem de Cristo, desembargador de Sua Majestade Fidelíssima, ouvidor-geral e corregedor da comarca de Alagoas. Ele é nomeado para o estabelecimento das vilas e lugares dos índios deste distrito, Capitania de Pernambuco, para que se cumpra as bulas pontífices. Retirado do livro Documento Histórico, Livro da Vila de Simbre, que findou suas atividades em 1862, com a criação das vilas Poços de Pesqueiro, mais tarde Pesqueira. A partir de agora, anunciamos as programações do canal do artista plástico Maxwell Rodrigues, o Arte Reformista TV e Arte, como meio de desenvolver a solidariedade e resgatar a história das cidades de Pernambuco. Fiquem agora com as fotografias dos índios chucurus da Vila de Simbres e com nossos apoiadores culturais. Edição de vídeo, João Carlos. Gráfico, John Wesley. Fotografia, Gemerson Espíndola Chucuru. Voz, J. Rodrigues. Em 1450, quando a Ordem de Cristo com suas caravelas atracou aqui no Brasil, já encontrou uma população de aproximadamente 300 milhões de índios que viviam pacificamente aqui no Brasil. Ao voltarem a Portugal e fazerem um acordo financeiro com um grupo de investidores, com a Igreja Católica e com a família real portuguesa, ficou acertado como seria a divisão administrativa e a divisão dos lucros permaneceria a Ordem de Cristo. O lucro dos 100 primeiros anos. Depois dos investidores, ou de seus filhos ou netos, os fidalgos retirariam os seus investimentos das terras do Novo Mundo. Com isso foi fundada, de 1600 a 1895, as Cismarias. Já a Igreja Católica lucraria com os dízimos, os registros de nascidos vivos ou batistérios, as certidões de óbito e os inventários. E com as terras doadas pelos fidalgos por meio dos milagres dos santos católicos nas Cismarias. E por último, de 1800 em diante, a coroa retiraria seus lucros dos investimentos. Com a Ordem de Cristo desde os tempos templários, tinham como hábito a escravidão dos povos vencidos, ou das terras conquistadas ao atracar no Brasil. Como agradecimento aos donos das terras, os índios pela acolhida pacífica em suas terras, os investidores europeus escravizaram os índios por ter mão de obra gratuita. Em 1642, na Serra do Araroba, é erguida a Igreja de Nossa Senhora das Montanhas, com o intuito de cristianizar os índios, que eram considerados selvagens por não se deixar escravizar. Em 20 de dezembro de
1741, por meio da bula papal do Papa Benedito XIV, é proibida a escravização dos índios nas terras do Brasil. Isso do que os nossos antepassados falavam. Eles tinham um ditado popular que foi o fim dos tempos, né? A roda maior ia passar pela menor. E hoje eu ficava me perguntando como seria, o que é que significava essa palavra. E hoje eu vejo o seguinte, nossa luta pela terra, né, para enfrentar os grandes fazendeiros, foi uma luta muito difícil, né, de ameaças, né, perdemos um grande líder, que foi o Cacique Chicão, e eu achava assim, meio difícil a gente chegar até o ponto que chegamos hoje. Hoje eu estou vendo a realidade, que a roda maior ia passar pela menor. Então, quando eu comecei a receber as chaves dessas casas, então eu cheguei à realidade, a gente estamos reconquistando o que é nosso, eles que estão saindo e a gente que estamos por conta das nossas terras. Vocês sabem que nós já tínhamos suspeita de quem era o assassino do nosso Cacique Chicão. A gente sabe que não só é uma pessoa. Nós sabemos que além de Zé de Riva tem outras e outras pessoas que nós sabemos que está envolvido no assassinato do nosso companheiro, do nosso cacique, do nosso guerreiro. E nós temos que mostrar para o povo, para esses fazendeiros, que nós não temos medo deles. E nós estamos unidos e organizados para enfrentá-los. Porque não é dinheiro que vai deixar a gente abandonar a nossa luta. Não é matando nossos guerreiros que a gente vai abandonar a nossa luta. Porque se morre um, e nasce 10. E a gente vai pra cima. Porque nosso povo é guerreiro. Muito bem. Então, quero dizer para vocês, curto e grosso, o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos expulsar o fazendeiro Zé de Riva de dentro de nossas terras. Então nós vamos fazer uma ação aqui dentro do povo chucuru. Nós vamos fechar os 4 cantos da aldeia e vamos botar esse povo para fora. Então é isso que vai acontecer. Muito bem. Vamos dar uma resposta a essas pessoas que estavam querendo isso.